Elisa, aqui. Ó, mandei convite para eles participar com a gente. Vamos aceitar. Ó. Oi! Oi, Elis, tudo bom? Vamos agora conversar com a coordenadora de teatro espírita e a médium Elis Dutra, que foi a grande responsável por nos trazer essa grande história do Felipe Souza, dos seus amigos espirituais, da Colônia Esperança, e trouxe junto há 20 anos em casa. Tudo bem, Elis? Te apresenta um pouquinho, fala pra gente, desde quantos anos, assim, a partir de quantos anos você começou a estudar o Espiritismo? Bom, um prazer estar com vocês. Eu comecei a estudar o Espiritismo a partir mesmo dos 19 anos, mas eu sempre fui muito curiosa em relação a tudo que era relacionado ao espírito, né? Com 13 anos, uma vizinha deu de presente para minha mãe um livro dos médiums, né? E um livro dos espíritos. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato mesmo com o espiritismo de Kardec. E foi a partir dali que eu comecei a receber respostas para algumas coisas que já me aconteciam, assim, desde pequena, relacionado à mediunidade, só que eu não entendia. E com 19 anos, eu comecei a frequentar os grupos de estudos no Dias da Cruz e comecei a estudar de verdade os livros dos espíritos e a fazer os cursos mediúnicos que a casa oferecia. Foi a partir, então, dos 19 anos mesmo que eu comecei os estudos para valer. Isso. Então, vamos para o assunto da nossa live de hoje. Me conta tudo e não me esconda nada. Como foi a primeira comunicação no ano de 2000 com o Felipe Souza? Onde foi? Como é que começou? E também fala um pouco pra gente quem é o Felipe. Bom, Felipe Souza, o meu primeiro contato com ele mesmo foi antes, só que eu não sabia, né? Porque ele não havia se apresentado, então não sabia exatamente quem era ele. Depois é que eu via saber que aquela pessoa que de vez em quando vinha, falava comigo, era o Felipe. Tudo começou, foi lá no grupo de estudo, no Dias da Cruz. Então, ele foi em fevereiro de 2000, a primeira vez que ele começou, janeiro, fevereiro de 2000, que ele começou a mandar as mensagens dele. Nunca imaginei que aquilo poderia vir a ser um livro, né? Porque numa mesa mediúnica a gente recebe diversos tipos de mensagem. Então, achamos que a princípio fosse mais uma mensagem. Só que com o passar do tempo, ele foi enviando aquelas mensagens e dava a entender que era algo mais além de uma simples mensagem. Algo mais do que um desabafo de um espírito, de um irmão que estava precisando de auxílio. E com o passar do tempo, o nosso coordenador, na época, vendo as mensagens, ele então viu que aquilo dali era um livro, né? Trancou um pouquinho o vídeo dele. Então, assim, foi a partir do início ali do ano de 2000 que ele começou a se comunicar. E com o passar das semanas, percebemos que aquelas mensagens tinham tudo uma continuação e que estava surgindo um livro a partir daquelas mensagens. Foi a partir do primeiro contato, qual foi a frequência? Foi semanal? Foi como é que... Ele sempre se manifestava uma vez por semana. Mas, por perceber que se tratava de um livro, o nosso coordenador mediúnico na época, ele então deu permissão para que continuasse os trabalhos, né, desse livro em casa durante o Evangelho no Lar, para que fosse mais rápido esse processo do livro, né? Então, sempre em hora marcada, direitinho, durante a semana. A Isabela está destruindo o quarto. ele começava
ele dava as mensagens dele, né? Então, os trabalhos eram realizados 2 vezes por semana, sempre nas segundas-feiras, no Instituto Espírita Dias da Cruz, e depois, durante a semana, né, no Evangelho no Lar. Isso. E aí, durante esse processo, teve a ideia para trazer essa história ao conhecimento de mais pessoas, né? Trazer por intermédio do livro, trazer por intermédio do teatro. Aí eu quero saber como foi essa construção, essa ideia junto com o meu pai, com o Luiz Carlos Preto, para levar essa história ao conhecimento de tantas pessoas. Né? Sim. Bom, a ideia surgiu naturalmente, né? Logo quando ele começou a narrar a história dele, o Felipe, que tudo começou ali numa narração onde ele estava no umbral, então, a partir dali já deu um clique, assim, né, na cabeça do teu pai, que poderia surgir dali uma peça de teatro, né? E as duas coisas caminharam mais ou menos juntas. Enquanto vinha as mensagens de Felipe, ao mesmo tempo já ia, né, escrevendo, bolando ali como é que seria a peça de teatro. Então, as duas coisas praticamente nasceram juntas. Então, acho que ele ficava na expectativa de saber quais seriam as próximas mensagens do Felipe, para saber também como seria as próximas cenas da peça Caminhos que Cruzei. Então, foi um trabalho bem legal, porque a gente tinha essa expectativa de saber o que o Felipe diria para se encaixar na peça, né? Então foi um processo super legal, foi natural, foi uma coisa que foi muito divertida, foi muito gostosa de fazer esse processo do Caminhos que eu Cruzei, do livro com a peça. As duas nasceram praticamente juntas. Sim, e durante esse processo assim, de levar para os palcos, de fazer o livro, teve algum outro espírito amigo ali junto com o Felipe que também falou contigo, se comunicou contigo durante esse processo? Ou foi apenas o Felipe nesse momento? A narração, ela veio toda através de Felipe. Teve algum momento que o próprio espírito do José, né, que seria o obsessor ali, sabe, ele também mandou algumas mensagens, mas assim, durante toda a narração foi toda feita pelo espírito do Felipe. E quando assim estreou o espetáculo, quando lançamos o livro, como foi o retorno do Felipe? Quando mais pessoas já estavam sabendo da história, quando muita gente já estava sabendo da vida dele aqui na Terra, do que ele estava fazendo na Colônia Esperança, como foi esse retorno dele? Algumas vezes o Felipe mandou umas psicografias exatamente falando sobre a alegria que ele estava sentindo de saber que a história dele, né, estava sendo através do teatro e do livro, muitas pessoas estavam tendo conhecimento, e era isso exatamente que ele queria levar para as pessoas, que as pessoas pudessem, que a história dele pudesse servir de exemplo para algumas pessoas. Então ele estava contente, estava feliz, porque isso chegou ao alcance de muitas pessoas, né, e continua chegando ao alcance de muitas pessoas. E era isso que ele queria, era que o exemplo de tudo que ele passou servisse de exemplo para as pessoas, que as pessoas pudessem, através de tudo que ele passou, tanto dos acertos quanto dos erros dele, né, que aquilo ali servisse para alguma coisa, né? E eu acho que isso aí, realmente, algumas psicografias que ele mesmo mandou para o grupo de teatro, algumas vezes, relatando essa alegria que ele estava tendo do pessoal, do grupo que estava representando ele nos palcos, o esforço que eles estavam tendo, né, para levar a mensagem dele. Então, ele realmente ficou e continua muito feliz de ter esse trabalho sendo realizado aqui, né, no nosso plano, e é aquela coisa, ele está muito feliz de ter esse trabalho, né? E com certeza ele continua quando esse trabalho é realizado, ele sempre faz questão de estar junto desse pessoal ali, intuindo de alguma forma, mas ele sempre está junto. E tu tem alguma mensagem assim que mais te emocionou, que ele falou para ti durante todo esse processo? Tem alguma mensagem que tu viu
e te emocionou e falou: nossa, que trabalho lindo, né? Que experiência linda de ter participado disso, de ter trazido essa história maravilhosa para o conhecimento de tantas pessoas. Teve alguma mensagem do Felipe, assim, que mais te deixou grata, digamos, por participar desse processo? Eu acho, assim, que todas as mensagens dele sempre foi muito gratificante, né? Receber todas elas. E o que me deixa mais feliz é o fato de realmente ele ter me escolhido como instrumento para mandar essa mensagem, porque que nós somos mesmos, os médiuns, nós somos instrumentos do plano espiritual. Então, ele me escolheu para mandar essa mensagem e eu fiquei muito feliz. E fiquei ainda mais feliz de saber que era o Felipe, porque como eu falei algumas vezes, quando eu era mais nova, eu tinha... a minha mediunidade sempre foi aflorada, então saber que ele estava comigo quando eu era mais nova, que era ele que estava ali naqueles momentos, então isso aí me deixou muito feliz. E poder ajudar ele dessa forma, de mandar a mensagem que ele gostaria de enviar para as pessoas através de mim, isso para mim já foi muito gratificante. Eu agradeço muito a ele por ele ter me escolhido para mandar essa mensagem para todas as pessoas que puderam assistir e ler o livro dele. E bem lembrado ali que o pai colocou no chat, que a primeira mensagem do Felipe foi em fevereiro de 2000, lá no Instituto Espírita Dias da Cruz. E tu tem alguma história do Felipe que ele tenha te contado, que não está no livro e não está na peça, que as pessoas têm muita curiosidade, que tu nunca falou, que tu nunca contou pra gente? Tem alguma história? Pode não ser dele também, mas de algum dos amigos espirituais que moram com ele, que trabalham com ele, eu já recebi várias mensagens, assim, mas assim, do Felipe, assim, tipo assim, fora as histórias do... Só um pouquinho, né? Isabela quer participar. Fora as histórias, assim, do Caminhos. A Maria Lúcia, né? Ela tem uma história que também é uma peça de teatro que ela enviou para nós, né? Então já foi até representada, que é o Livro da Felicidade. Mas, assim, histórias exclusivas do Felipe, não. Todas as nossas comunicações sempre foram, assim, dentro da casa mediúnica ou no Evangelho no Lar. Mas como agora não estou psicografando nenhum livro, nada, então, assim, não, é só na casa mediúnica mesmo que ele manda as mensagens deles. E todas aquelas mensagens que são direcionadas ao grupo, alguma coisa assim que vem direcionada, eu sempre procuro encaminhar pro pessoal. Ó, pessoal, chegou aqui, tem uma mensagem do Felipe, alguma coisa assim, para o grupo, porque ele continua assim, acompanhando espiritualmente o trabalho do pessoal aqui no plano material, né? Então, é um trabalho conjunto. Felipe Astral, o plano material aqui com o pessoal que se dedica a fazer esse trabalho. Então, eu acredito que muitas pessoas tenham te perguntado, então só vou reforçar para quem ainda não perguntou, não tem a resposta, o Felipe não reencarnou. Ele ainda não encarnou. Não, o Felipe não reencarnou. O Felipe, ele continua fazendo o trabalho dele, que ele trabalha no setor de resgate espiritual. Ele continua fazendo um trabalho na mesma casa espírita que ele relata no livro. Ele continua fazendo o trabalho dele espiritual. Ele nunca comentou assim, que eu me lembre, pelo menos, se alguém souber aí que leu o livro, fala alguma coisa, porque eu realmente não me lembro, dele ter falado em reencarnar ele. Ele não. Vai reencarnar sim, mas não tem uma data para que isso aconteça. Não vai ser já, digamos, daqui a 1 ano, 2, 3 anos. Acredito que ainda vai demorar bastante. Mas ele segue nos acompanhando, segue acompanhando o nosso trabalho. Segue. Alguns quem leu o livro, quem assistiu a peça, conhece alguns personagens do livro, assim como o Ricardo, assim como a Maristela, enfim, Maristela e Ricardo, eles reencarnaram sim. Ricardo reencarnou e retornou ao plano espiritual.
e a Maristela reencarnou sim, né? Então, tipo, tem alguns espíritos que ainda, que já reencarnaram, mas o Felipe é um entre eles, ele não reencarnou, ele continua no plano espiritual. E vai continuar. Acho que nós vamos desencarnar e vamos nos encontrar com ele lá. Mas tá bom. Imagina a Maristela. Eu interpreto a Maristela no Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. E agora ela é uma influencer digital, né? A Mary Lover. E aí, imagina, ela é uma honra para mim, foi um trabalho maravilhoso, está sendo um trabalho maravilhoso interpretar a Mary, e também eu já interpretei a Lucinha, e é muito bom, é emocionante esse trabalho nos palcos, então eu imagino que para ti, ali, se comunicando com o Felipe, sabendo da história, primeiro que todas as outras pessoas, eu imagino que tenha sido a maior gratidão do mundo, porque para a gente já é, né? Ter recebido essa história, interpretar para tanta gente durante esses anos já é uma coisa maravilhosa que eu não tenho nem palavras, nem palavras para dizer o quanto é gratificante esse trabalho. E então, o Felipe agora continua trabalhando ali na Colônia Esperança com os amigos. E eu queria saber assim, se tu tem interesse de trazer mais histórias de outros espíritos, de outros amigos, e também, quem sabe, fazer livros, ou levar para o palco, ou se até se tu já teve essa oportunidade e ainda não fez. Mas caso não, se tu tem esse interesse de continuar com esse trabalho, de trazer ao conhecimento das pessoas mais histórias dos nossos amigos espirituais. É aquela velha história, né? O telefone sempre toca de lá para cá. E eu sempre me boto à disposição do plano espiritual. Como eu falei, além do Felipe, a própria Maria Lúcia, ela mandou essa história para nós, do livro da felicidade. Então, eu tô aberta ao plano espiritual, eu sou um instrumento que estou aberta a qualquer momento que eles quiserem mandar uma mensagem, alguma coisa, claro, eu vou adorar poder ter um outro livro, uma outra peça de teatro. É como eu falei, estou à disposição deles, né? O que a equipe espiritual quiser mandar de mensagem. Nós estamos aí. Para mim vai ser sempre uma honra poder servir de instrumento para a equipe espiritual. Eu pretendo, sim, continuar esse trabalho durante muitos anos ainda, porque o espiritismo, ele é uma coisa assim que é um aprendizado para a vida toda, é o que nos dá força nesses momentos que a gente está passando dificuldade. Se não fosse o plano espiritual estar do lado da gente, eu acho que hoje eu estaria encarando tudo isso de uma forma bem diferente. Então, poder ter eles do meu lado, me dando essas mensagens, me passando essas mensagens, me acalmando também, para mim sempre é uma gratidão muito grande. Poder ser instrumento, poder ajudar eles, e eu me boto sempre à disposição deles. Então, sempre que eles quiserem e eu puder ajudar, eu estarei aqui disponível para o plano espiritual, seja para o que der e vier. E espero, sim, poder receber muitos trabalhos ainda e poder levar isso também para o teatro, né? Porque é uma forma da gente poder levar, né, o espiritismo de uma forma agradável, uma forma divertida para as pessoas. E tu participou como atriz, né, do Caminhos que Cruzei e Amigos que Encontrei também, né? Além de psicografar, além de ter contato com o Felipe, de trazer história pra gente, tu também participou como atriz do espetáculo durante uns bons anos. Aí eu quero saber como foi essa tua experiência atuando e se tu também já atua, se tu já viu alguma coisa também se manifestar no palco, ali nos bastidores, como é que foi essa tua experiência ali nos palcos também? Olha, para quem gosta de teatro sabe que estar no palco é uma emoção muito grande. E aí, a emoção de tu estar no palco, fazendo um trabalho como o Caminhos que Cruzei, então é assim, ó, é inexplicável essa emoção. Assim, em relação a algum tipo de manifestação, eu acho assim que muitas pessoas que
passaram pelo caminho, não sei dizer agora exatamente quem são essas pessoas que estavam, mas quem participou da apresentação do Caminhos que Cruzei em Bagé, foi em Bagé, acho que foi em Bagé, sim, foi em Bagé, sabe, né, bem o que foi aquela apresentação. Cheia de manifestações ali, foi uma coisa assim incrível, assim, que eu acho que aquela forma de mostrar assim, ó, nós estamos aqui, sabe? Aquele dia, essa apresentação lá em Bagé, não sei te dizer que ano foi, mas foi uma coisa assim, ó, muito forte, foi muita emoção. Não sei assim te dizer exatamente qual era o pessoal que estava no elenco, sabe? O elenco fixo ali a Melissa, sabe? A Carol Caon, essas quem mais? Se eu não me engano, estava também o Paulo Boca. O Fernando, o Álvaro. Então, foi assim, ó, aquele dia, esse pessoal sabe muito bem o que foi aquela apresentação, porque foi fora de sério, foi uma coisa incrível e foi muita emoção, foi muito bom aquele dia. Nós tivemos um contato, assim, com o plano espiritual durante aquela apresentação, assim, que foi algo, assim, realmente muito incrível. Foi muita emoção mesmo. E não só naquela, mas eu posso te dizer com certeza que todas as apresentações do Caminhos, o plano espiritual ele está presente ali. Em algumas apresentações, o plano espiritual se faz perceber por algumas pessoas, não só por mim, mas muitas vezes por pessoas que estão indo assistir o Caminhos. Elas têm a mediunidade aflorada e acabam percebendo que o plano espiritual está ali presente. Então, é uma coisa muito legal. E esse dia, para mim, foi muito emocionante. Foi muito bom mesmo. E não só mensagens para ti, mas também os espíritos, eles mandavam mensagem, claro, através de ti, mas para outras pessoas do elenco também, como quem estava assistindo, né? Então, é uma presença muito forte mesmo, não só para quem está fazendo, mas também para quem está assistindo, acaba envolvendo todo mundo junto, numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Por isso que é um trabalho tão importante, porque ele não fica apenas ali ao teatro, ali, aos detalhes do teatro, é a mensagem toda que engloba junto, é a vibração, é o que a gente está sentindo no momento, tudo isso acaba sendo envolvido, né? Isso. É que assim, o plano espiritual, a equipe toda que está ali cuidando daquele trabalho, de certa forma, eles querem mostrar para essas pessoas que estão se dedicando que eles estão ali. Então, sempre que eles podem dar uma mensagem, quer dizer que alguém ali do grupo está precisando, essas mensagens vieram para essas pessoas porque se foi necessário aquele momento. Aquela pessoa estava precisando ouvir aquilo naquele momento e o plano espiritual sensível a isso, percebendo que precisava naquele momento dar uma mensagem, eles se manifestaram e deram essa mensagem para essas pessoas, porque era necessário aquilo. É uma forma de dizer para essas pessoas que o plano espiritual está ali presente, que o trabalho deles está representando o Felipe, representando a Maristela, representando a José, que para eles isso é importante e eles também são agradecidos a essas pessoas que estão se doando para esse trabalho. Então, eles são agradecidos e é um trabalho em conjunto com a equipe espiritual. Mesmo que eles não falem nada, mesmo que eles não estejam mandando mensagem, mas eles estão ali. Eu acho que o pessoal sabe disso, eu acho que o pessoal que trabalha no Peça do Caminhos que Cruzei, eles sentem isso, eles sentem a presença dessa equipe espiritual que realmente não abandonou, o fato de não estar falando com eles, como falei, o telefone toca de lá para cá, mas eles estão sempre presentes, sim. E quem faz o Caminhos que Cruzei, quem trabalha na peça, sente isso. Isso, não há dúvidas, tem os comentários dos nossos colegas aqui na live, a Melissa, que participa, que é uma das veteranas do elenco, a Melissa estava lá desde o comecinho, a Mel falando que lembra de ter chorado por vários dias seguidos, acredito que foi da apresentação de Bagé, o Davis também comentou,
muitas pessoas que participaram, muitos colegas maravilhosos, que saem sempre, os que saem sempre lembram dessa sensação do que o Caminhos traz pra gente, né? Ali, antes de, assim que tu entra no palco, nos ensaios também, durante a apresentação e no final, porque até mesmo a gente recebe, quando vai abraçar o público, muitas pessoas falam que, nossa, a mensagem, assim, a história, o que aconteceu, mudou minha vida, assim, eu cheguei triste, ou eu não queria assistir a peça, saí, olha ele quem tá aí, ó. Fui assistir a peça, assim, com um pensamento e saí com outro, muita gente agradece a mensagem, muita gente que assiste, então acaba sendo importante não só pra gente, claro que a gente carrega talvez uma responsabilidade até maior por estar representando e levando essa mensagem para as pessoas. Então, tudo depende da nossa vibração para passar essa mensagem para quem está assistindo. Então, se chegou no público, se o público vem no final e fala essa peça, assim, mudou meus pensamentos, muito obrigada, e a gente recebe muitos recados, assim. Então, tudo é a conexão, é a vibração, e os nossos colegas comentando só reforça o que você está dizendo, né, Elis? E já valeu a pena, né? Só o fato, se a peça conseguiu tocar uma pessoa que sequer que seja, que tenha ido assistir, isso já valeu a pena. Mas eu posso te dizer com certeza, as pessoas que assistem o Caminhos que Cruzei, elas se identificam muito com a peça, elas sentem realmente de verdade. Então, eu acho que o trabalho do Felipe, ele foi realizado com sucesso. E o trabalho que o pessoal do elenco está fazendo, eles estão fazendo um ótimo trabalho, e isso tudo vale a pena, isso tudo realmente é muito gratificante. Então, é prazeroso, é um trabalho que realmente vale muito a pena ser feito, porque tu está trabalhando ali, mas tu está conectado com o plano espiritual. E isso é maravilhoso, tu está sempre em contato com o plano espiritual, então não tem explicação. O retorno só pode ser esse mesmo. Ó, a Carlinha tá dizendo para te falar um pouquinho mais alto, Eli. Olha. Tá todo mundo muito, muito interessado no que tu está falando, tá maravilhoso, todo mundo com a mesma emoção. Então as pessoas querem, né? Querem saber tudinho que tu tá falando. Mas é exatamente isso. Por exemplo, tu agora é coordenadora de teatro espírita no Caminho da Luz, certo? E aí eu quero saber se a partir desse trabalho do Caminhos que Cruzei, que eu acredito que foi o primeiro trabalho de teatro espírita que tu participou, eu quero saber se a partir deste trabalho que tu começou a levar isso como uma profissão, ajudar a coordenar no Caminho da Luz, o teatro, escrever roteiros, participar com a juventude das casas espíritas. Eu quero saber se foi a partir deste trabalho do Caminhos que tu quis seguir com a arte junto, unindo a espiritualidade. Com certeza, foi o Caminhos, ele abriu portas, abriu caminhos realmente para nós, e para mim foi algo assim que realmente mudou muito. Poder estar dentro da casa espírita, né? E poder trabalhar com o plano espiritual junto, as duas coisas ali. Então foi maravilhoso. O caminho, coordenar um grupo de teatro aconteceu assim, foi natural, né? Eu já estava ali junto com o pessoal do teatro e surgiu a oportunidade e eu aceitei o convite e fui fazer esse trabalho, porque realmente quando eu comecei ali com um grupo de teatro, eu realmente não tinha experiência nenhuma ali com teatro, eu fui aprendendo junto com todo mundo e foi indo. Então, eu tinha boa vontade. E isso aí era, acho que bastava, né? A boa vontade. E é um trabalho apaixonante. Não tem como tu não te apaixonar de tu estar no meio de jovens, de tu estar no meio de crianças. Então, de tu poder levar o espiritismo através do teatro para as pessoas é um aprendizado constante. Tu tá ali, tu não tá só passando uma mensagem, tu tá recebendo muita coisa, muita informação, tu tá aprendendo junto. É maravilhoso, é um trabalho que eu pretendo continuar ainda durante muito tempo. Eu assumi o Perseverança ali, foi no ano de 2004,
E continuo até hoje com a ajuda da Amandita, com a ajuda da Clélia, da Tia Nair, e pretendo continuar. Enquanto tiver saúde, tiver condições, eu quero continuar indo, quero levar os guris, agora quero levar a Isabela, e assim vai. Vamos levar, vamos trazendo as gerações para poder continuar esse trabalho, porque é um trabalho muito bonito e ele não pode parar. E o teatro é uma forma maravilhosa da gente poder levar essa mensagem que o plano espiritual, que os amigos espirituais nos mandam diariamente. Então, é uma forma de a gente poder estar trabalhando a evangelização. Sim, só contextualizando para o pessoal, a Elisa, ela é coordenadora do Grupo Teatral Perseverança, coordenadora do Teatro Espírita, lá na Casa Caminho da Luz. Nós temos o Grupo Teatral Perseverança, que foi ali foi onde tudo começou. Depois a gente foi para surgiu a Haribo, mas ali o Perseverança, com os espetáculos Paulo Estevão, 1, 2, 3 era uma vez, até o Chaves que a gente fez. Então o Perseverança ele é muito importante também, junto com a história do Caminhos que Cruzei. O Perseverança está até hoje, com vários jovens passando, aprendendo, se evangelizando através da arte. Então é um trabalho muito importante que a gente espera retornar logo com a juventude, né? E uma pergunta muito interessante, que eu ia esquecer, mas ainda bem que eu tenho um ponto eletrônico aqui de chapéu, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eu estava esquecendo, mas agora eu lembrei. O Felipe, ele já deu alguma bronca no elenco? Até entende eles. Quantas broncas o Felipe já deu e se ele deu alguma também? Não, ele já deu assim. Como é que foram, como que eram as broncas dele? O que ele falava? O que acontecia? Não, ele já deu várias, principalmente quando o pessoal estava meio que naquela depressão, ou quando havia algum clima assim, meio que de desavença, porque nós somos todos espíritos encarnados, estamos na matéria e nós somos super falhos. Então, nós falhamos, né? Então, a Isabela faz uma bagunça aqui. Só aqui. Então, tipo assim, ó só pra aqui, né? Depois tu aparece, Isabela, para dar um oi. Então, assim, ó, gente, as pessoas às vezes têm seus problemas pessoais, isso é normal, é do ser humano. E muitas vezes ele precisou intervir, sim, ele precisou vir e dar uma bronca. E teve não vou citar nomes nem nada, mas teve uma vez que ele realmente deu uma bronca no pessoal do elenco, mas valeu muito a pena, porque depois o pessoal se abraçou, o pessoal chorou, o pessoal se emocionou, o pessoal ficou tudo de bem. Isso aí eu acho que aquela bronca veio a calhar, porque o pessoal precisava daquela sacudida, daquele momento ali. Então, ele dá essas broncas, e ainda bem que ele dá as broncas dele, ainda bem que ele chama atenção. Bom, várias vezes eu já recebi os puxões de orelha dele, eu já recebi as broncas dele, e aí é aquela coisa, né? Eu recebo direto no meu ponto também aqui, né? Então, para mim, às vezes eu sinto as coisas bem mais, e eu dou graças a Deus que ele às vezes dá essa sacudida, porque muitas vezes a gente precisa. E se não fosse essa sacudida, essas broncas dele, talvez a gente tivesse errado muito mais, a gente não tivesse acertado tanto. Graças a Deus que ele deu essas broncas, e graças a Deus que valeu a pena, que todo mundo se abraçou, que todo mundo ficou bem depois. Uma crítica construtiva de Felipe, não é? Elisa, então... Um pai, uma mãe. Não, e é só para comprovar, confirmar que ele está ali sempre com a gente, que a gente não pode bobear, que ele está sempre de olho, que ele está acompanhando o nosso trabalho. Então, é ótimo mesmo essas broncas, porque aí depois a gente já sabe o que está fazendo, a gente entra na mesma sintonia, porque às vezes a gente acaba sendo muito disperso, e através dele a gente une a nossa sintonia, a mesma vibração, e dá tudo certo no final.
Então, Elis, para encerrar, estamos encerrando o nosso assunto. Eu quero te agradecer, muito obrigada por fazer parte dessa história, de trazer a história do Felipe para a gente e ao conhecimento de tantas pessoas que se apaixonaram por essa história. Lembrando que esse ano o Caminhos completa 20 anos nos palcos, a gente começou as apresentações no Porto Verão Alegre. Aí agora estamos parados, mas a gente espera retornar com as apresentações comemorativas durante o ano e também talvez com a terceira edição do livro, né? Do Caminhos que Cruzei e Amigos que Encontrei. Bota a Isabela aí para falar com a gente, para finalizar. Aqui, ó. Nós, Oi! né, Isa? Nós agradecemos muito poder estar participando aqui com vocês. E, nossa, é um prazer muito grande poder ter essa participação no grupo, né? De poder ter trazido a história do Felipe, ter sido, né, a ferramenta e poder ter levado essa história para tantas pessoas, tá derrubando perfume por tudo. Então, nós só temos a agradecer a equipe espiritual, né, por ter nos escolhidos, né, porque eu acho que o grupo todo foi escolhido, não só eu, mas o grupo todo foi escolhido. E agradeço a vocês por terem me convidado para falar um pouco sobre o Felipe, sobre o Caminhos que Cruzei. Muito obrigada, Elis. A gente espera entrar em contato contigo de novo para falar mais sobre, quem sabe, novas mensagens ou, quem sabe, novas histórias que tu possa compartilhar com a gente. E também quando a gente voltar com as apresentações do Caminhos que Cruzei. Obrigada, Elis, pela sua participação. Beijo, beijo, beijo. Até mais. Tchau. Tchau.